Quem achou, diga amém. Capítulo 12, versículo de número 11 de Romanos, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vou repetir: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E você diz amém. Meus irmãos, eu quero nesta noite lembrá-los do para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a salvação, para o livramento. Nós fomos livres da condenação. Nós fomos chamados para a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito, a comunhão com a igreja. Nós fomos chamados também para servir ao Senhor, dedicarmos a nossa vida para que o Senhor seja glorificado através do nosso viver. Eu fui chamado para a salvação, amém. Eu criei, por isso confessei, por isso me entreguei, recebi o perdão, o lavar regenerador do Espírito, fui feito nova criatura. Aguardo o arrebatamento, a ressurreição, o retorno do meu Cristo. Mas enquanto eu aguardo, como deve ser o meu viver? O meu viver deve ser de alguém que conhece o Deus Santo e tem comunhão com Ele. Portanto, como disse o apóstolo Pedro, se referindo a uma passagem do Antigo Testamento, ele diz: sede santos, como vosso Deus é santo. Como eu devo esperar o retorno de Cristo? Andando em santidade, é o que Paulo fala: andar de forma digna da vossa vocação, de quem sois filhos, quem vós representais. Sede semelhante a Ele, manifeste a presença dEle nos lugares aonde você está, através da sua forma idônea, digna, santa de viver. Nós fomos chamados para uma vida eterna e nós estamos aguardando o retorno de Jesus para nos levar para junto dele. Já vivemos esta vida eterna porque da comunhão com o Pai, mas nós a desfrutaremos em plenitude na glória. Mas enquanto Ele não vem para nos levar para a glória, como nós vivemos em santidade, disse há pouco, e servindo ao Senhor. Sim, de novo eu quero tocar neste ponto, servindo ao Senhor. E não é um servir ao Senhor de qualquer jeito, não é um servir ao Senhor como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, que servia ao seu pai, não como um filho
que entendia que o que ele fazia, o trabalho que ele fazia, fazia para o bem, para o crescimento, para o desfrute dele, e ele não entendia isso, e trabalhava não como um filho, mas como um escravo, e ele não sentia prazer no serviço. O serviço ao pai era o serviço como de um escravo que estava amargurado e cansado. Ele não tinha prazer e não desfrutava daquilo que fazia para o seu pai. Não, não é desse jeito. O Salmo de número 100 já nos recomenda que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Amém? Rendei culto ao Senhor com alegria. Em outra tradução diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor não como o filho mais velho que se sentia obrigado, uma rotina cansativa e desprazerosa. Não, o servir ao Senhor tem que ser um serviço de quem está com o coração cheio de alegria, de gratidão, de amor, e por isso serve alegremente. Servir ao Senhor com alegria. Se nós olharmos com cuidado nas Escrituras, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele preparou tudo para que a sua igreja, enquanto aguarda o seu regresso, o seu retorno, ela deve aguardar, mas aguardar trabalhando, servindo. Nós temos em Mateus, capítulo de número 25, e é interessante, Mateus capítulo 25, porque nós temos a advertência de Jesus quanto ao tempo do seu retorno, no sermão profético, capítulo 24. Quando chegamos no capítulo de número 25, nós temos as parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos. Você consegue entender a sequência aqui? No capítulo 24 ele está dizendo: eu vou voltar em poder e grande glória. Estejam vigilantes, atentos, olhem os sinais. Percebam que alguns sinais indicam a minha proximidade. Fiquem atentos. Capítulo 24. No capítulo 25 ele diz: então como a igreja que espera o retorno dele deve estar como as 10 virgens, como as 5 virgens prudentes, na parábola das 10 virgens. E ele fala da parábola do talento, irmão. E na parábola do talento nós encontramos um Senhor que chama os seus servos, versículo de número 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. Nós encontramos aqui na parábola dos talentos a manifestação, eu entendo assim, do propósito de Cristo, de mostrar à sua igreja que Ele é esse Senhor que partiu para uma viagem, mas que esse Senhor, ao partir, Ele reúne os seus servos e dá aos seus servos talentos, que são recursos
Os talentos falam de recursos necessários para que os servos, enquanto o seu senhor está ausente, trabalhem, sirvam o seu senhor. Os talentos falam de uma capacitação, fala de recursos que o nosso Cristo nos dá, nos tornando aptos para servi-lo na obra enquanto ele não vem. Portanto, a igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro, ela não espera o seu noivo de braços cruzados, ela não está de mãos atadas, pelo contrário, ela foi liberta do pecado, ela foi liberta do diabo, ela foi liberta do jugo, ela está livre, ela está sendo adornada, preparada, mas a ela foi dada talentos, foi dado para ela potencial, foi dada para ela recursos para que quando o seu Senhor vier, encontre ela servindo, trabalhando. No Antigo Testamento, uma das representações, um dos tipos usados para representar a igreja é a esposa de Jacó. E eu sempre confundo a Rebeca com Raquel. É a Rebeca ou a Raquel? O fato é que quando o servo de Abraão vai buscar ela, vai buscar uma noiva, para Isaac, irmão. Jacó é que vai atrás, Jacó vai atrás, ele sai fugido. Quando o servo de Abraão vai atrás da pretendente, da noiva, que será esposa de Isaac, ele encontra uma jovem que está indo para um manancial, um poço, com o seu cântaro, para carregar água. Ele encontra uma jovem que é virgem, fala da sua pureza, que é formosa, mas que está trabalhando, que é trabalhadora, e ele faz um voto: aquela a quem eu pedi água, e ela disser que vai dar água a mim e aos meus camelos, esta é a mulher, a esposa de meu senhor Isaac. E quando ele pede, ela diz: meu senhor, não darei água somente para ti, mas também para os teus camelos. Ela está servindo, ela está trabalhando, ela é trabalhadora, ela é um tipo da igreja que está reservada, que está guardada para o noivo, assim como ela estava sendo preservada na sua pureza, na sua virgindade para Isaac. A noiva chamada igreja, ela é santificada pelo Espírito Santo, e ela espera o retorno do seu noivo, mas ela não espera como quem está a descansar, ou como quem está enamorada pelo mundo. Não, ela espera e ela está ocupada, o coração dela está ocupado, cheio de amor pelo seu noivo. Aleluia. A saúde dela, o vigor dela está sendo aplicado no serviço. A igreja, ela precisa entender que ela foi chamada para a glória eterna, mas enquanto Jesus não volta, ela espera trabalhando. Trabalhando de que forma, com que, em que? Bem, quando nós lemos
que a igreja é capacitada pelo Espírito, por Cristo, ela é capacitada para servir na edificação deste corpo, que é a igreja. Eu queria abrir com você a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 4 até o de número 7, que diz assim: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 4, dons é dado pelo Espírito Santo. No versículo 5, os ministérios é dado pelo Senhor Jesus. No versículo de número 6, as operações é dado e é realizado por Deus o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, capacitando a igreja para o serviço. No versículo de número 7 nós temos: a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Útil na edificação do corpo. Aí nós temos os dons espirituais, o dom de sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom de profecia, e aí vai. Mas eu queria que vocês pegassem principalmente o versículo de número 7. É dado para o que for útil. Deus nos dá dons. O Espírito de Deus nos dá dons. Para quê? Para o serviço. E esse serviço aqui da igreja, com esses dons, ele é aplicado de que forma? Na edificação do corpo, na conversão do descrente, na propagação do evangelho. Pois o apóstolo Paulo diz que quando há profecia, o coração é revelado e o incrédulo é impactado. O incrédulo vem a testificar que Deus está entre a igreja. Então, como servir ao Senhor? Primeiro, servir ao Senhor edificando o corpo do Senhor, que é a igreja. Eu queria ler também em Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Servir a Deus como? Servindo o corpo, servindo a igreja, se utilizando dos dons que o Espírito Santo dá, dos dons ministeriais que o Senhor Jesus dá, das operações que o Deus Pai realiza, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado e edificado. Uma pergunta que não quer calar: você está servindo ao Senhor? Outra forma que nós podemos e devemos
Eu quero dizer que quando eu falo desta primeira forma, eu vou te falar da segunda, eu não quero dizer que uma neutraliza a outra, ou que uma substitui a outra. Não. Eu quero dizer que nós devemos servir da primeira forma, buscando a edificação e aperfeiçoamento do corpo, e também da segunda forma, e da terceira, e da quarta, e quantas tiverem, porque a igreja foi chamada para servir. Uma outra forma que eu encontro nas Escrituras que a igreja serve ao Senhor é quando a igreja, ela presta ao Senhor culto. É o que você está fazendo. Na verdade, é o que você fez há pouco, quando você estava louvando, quando você dispôs a trazer uma oferta de adoração. Mas vamos pensar quando você está cultuando, você está louvando a Deus. Pastor, mas eu estou agora ouvindo a palavra. Bem, você está sendo servido por aquele que está pregando a palavra. Então, o momento que você estava cultuando era aquele momento que o louvor estava rolando e você não chegou depois do louvor. E você não chegou e ficou desligado na hora do louvor. É lógico que eu presto reverência a Deus quando eu paro para ouvir a palavra de Deus e dedico atenção e tenho no coração o propósito de aprender para me moldar segundo a palavra. Sim. Mas quando eu estou louvando, quando eu estou cantando, quando eu estou bendizendo, quando eu estou declarando ações de graças, obrigado meu Deus, eu era para estar morto, mas estou vivo, obrigado meu Deus, porque eu estava desempregado, mas agora estou empregado, obrigado meu Deus, porque eu estava enfermo, mas o Senhor me curou, obrigado meu Deus, obrigado, graças te dou, obrigado meu Deus, porque eu estava perdido e o Senhor me encontrou, obrigado meu Deus. Quando você está prestando culto ao Senhor, você está servindo. Salmo de número 50, e nós temos uma convocação divina no Salmo de número 50. Você achou o Salmo 50? Diga glória a Deus. Veja o que diz o versículo de número 5: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício, e os céus anunciam a sua retidão, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Mas veja o que diz o versículo de número 5: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Se reúnam, meu povo, é o que Deus está dizendo. Se congreguem, se reúnam. Para quê? Para culto. O povo de Deus precisa entender que ele serve ao Senhor quando ele se congrega e a Deus presta culto. E é tão bom, né, irmãos? É tão bom quando a gente vem com um coração aberto, quando a gente se permite envolver pela letra, pela melodia dos louvores que estão sendo entoados. Quando a gente se permite ouvir a voz da consciência que diz: tu estavas perdido, mas o teu Deus te encontrou. Tu estavas morto nos teus delitos e pecados, mas o teu Cristo te lavou com teu sangue. Portanto,
tu lembra do que disse o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O crente é para vir para o culto lembrando da bondade de Deus sobre a vida dele. Ele é para lembrar que ele acordou. Esse foi o dia que Deus fez a nós. Alegremos-nos e exultemos nele, aleluia. Ele é para lembrar que ele está cheio de vigor, ele tem saúde, ele tem vida, ele tem uma porta que Deus abriu, ele tem uma família que Deus o abençoou, ele tem uma igreja onde ele se congrega, ele tem irmãos que amam ele, e ele ama esses irmãos. Ele vai para qualquer lugar? Não, ele vai entrar na presença do Eterno, do Todo-Poderoso, do Santo. Esse Deus que é bom para com ele, lhe deu uma semana cheia de graça, mesmo passando por luta, mas ele tem a esperança da vitória, porque o Senhor está com ele. Ele é para vir para a casa do Senhor lembrando da bondade do Senhor, porque a alma, ela pode vir cansada, mas ela se lembra. Nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem te perdoa, ó minha alma. É Ele que não te trata segundo os teus méritos, porque segundo os méritos que você merece, alma, você peca, você merece o juízo, mas Ele tem te coberto de graça, de bondade e misericórdia. Minha alma, dá para dar um glória a Deus, dá para dizer aleluia. O Senhor é bom para com você. Irmãos, nós servimos ao Senhor quando ao Senhor nós prestamos cultos. Culto. No Salmo 101 ele diz: cantarei do teu amor e da tua justiça, ó Senhor, cantarei louvores. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi as suas aflições, por isso desci para livrá-los. Vem a mim que eu vou te enviar a Faraó. Para quê, Senhor? Para que Israel me sirva no deserto, aqui no Sinai. E a gente aprendeu que o servir e prestar culto é a mesma coisa. Nós servimos ao Senhor quando ao Senhor prestamos culto. Irmãos, talvez você não perceba, mas há um testemunho poderoso da igreja. Quando a igreja ela presta culto na terra, ela está dizendo aos que não conhecem a Deus que existe um Deus, e um Deus verdadeiro que é vivo, e esse Deus está sendo cultuado do jeito que ele merece. Quando nós cultuamos a Deus, e cultuamos com alegria, como diz o Salmo, com ações de graças, como diz o Salmo, com brados de alegria, como diz o Salmo, nós estamos declarando para o mundo à nossa volta: nós estamos adorando o verdadeiro Deus, nós estamos servindo o verdadeiro Deus, nós estamos cultuando o verdadeiro Deus. Você quer conhecer o verdadeiro Deus? Se congregue a nós, se reúna conosco, venha adorar conosco. É assim que se adora o verdadeiro Deus. Portanto, irmãos, o culto não pode ser menosprezado, o culto não pode ser abandonado, o culto não pode ser relaxado. No culto eu sirvo ao Senhor, quando eu rendo graças ao Senhor,
quando eu me alegro na presença do Senhor, quando eu elogio ao Senhor, quando eu digo à minha alma, você tem razões para bendizer o Senhor. Você entende isso? Irmãos, eu tenho que falar isso, porque os dias que nós vivemos, os cultos estão sendo tratados com desprezo por alguns. Uma das coisas que denunciam quando nós estamos desprezando o culto é quando nós fazemos questão de chegarmos mais tarde. É quando já dá aquele horário marcado e a gente fica olhando para o relógio. O culto não era para ser esse ambiente que nos causa incômodo, que nos causa uma vontade de que termine. O culto é aquele momento que a igreja marcou de se encontrar com Deus de uma forma especial. Senhor, naquela hora eu vou estar lá com os meus irmãos, segundo a tua palavra, se congregando para reconhecer a tua bondade, para reconhecer os teus feitos, reconhecer quem tu és, para declarar para quem quiser ouvir que tu és o meu Deus. Eu estou alegre por isso. Aleluia. Por isso o culto dos crentes, o culto dos salvos, não era para ser algo desprazeroso, cansativo, até porque Deus não faz culto. Quem faz culto a Deus é a sua igreja, a noiva, a amada que ama, aleluia. Por acaso, quando você estava perdidamente apaixonado pela sua noiva, que hoje é a sua esposa, você deixava ela te esperando, você no encontro com ela, você tinha vontade de deixá-la ali e ir para outro lugar, curtir outra coisa, curtir com outra. Não, quando nós amamos, nós queremos estar perto da pessoa amada. Talvez não tenha muito papo, mas só o fato de estar vendo esse rostinho lindo é maravilhoso. Só o fato de estar perto, sentindo o calor da presença, ouvir a voz é especial. Às vezes se passa o dia todinho, principalmente quando está namorando, passa o dia todinho, está trabalhando, mas está pensando na hora do encontro com a pessoa amada, a namorada, o namorado, a noiva, o noivo. No casamento tem que continuar, viu, irmãos? Com a esposa, está trabalhando, mas quando chega e se torna pai, está trabalhando, mas está pensando na esposa, está pensando na filha, no filho. Não vê a hora de terminar o expediente. Aí sim, a gente deseja que termine o expediente. Por quê? Porque a gente quer ir para casa, se encontrar com a amada, se encontrar com os filhos amados e aproveitar o máximo do tempo que nós temos com esses. É ou não é verdade? Deve ser assim no que diz respeito ao culto ao Senhor, aleluia. Meu Deus, está marcado uma hora, está marcado um momento, aí você já começa o dia alegre, vai trabalhar alegre, conforme vai passando as horas, você vai vendo, eita, está quase chegando a hora do culto, eu vou para a casa do Senhor, eu vou me encontrar com meu Deus, eu vou entrar no Santo dos Santos, eu não fico mais no átrio, Jesus me levou
para o santo lugar, e lá eu estou tão perto de Deus que eu sinto o seu toque maravilhoso. Aleluia. Nós servimos ao Senhor quando nós cultuamos, irmãos. Mas, repito, cultuar a Deus não anula o servir os santos, o buscar usar os talentos, os dons que o nosso Senhor nos deu para a edificação do corpo. Nós servimos ao Senhor quando o ide do Senhor Jesus é cumprido por nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Sim, a grande comissão. Eu sirvo ao Senhor quando arde no meu coração o propósito de levar ao Senhor vidas, de levar o conhecimento da salvação que o Senhor proporcionou na cruz a outros que, assim como eu estava perdido, eles estão. E assim como eu precisei ouvir a mensagem da cruz, eles precisam. E assim como eu precisei de cuidados nos meus passos iniciais da caminhada, eles também vão precisar. Eu sirvo ao Senhor quando eu entendo que o que Cristo fez não se findou na cruz. O que Ele fez na cruz precisa ser apresentado, anunciado, propagado, e Ele não vai enviar anjos do céu para fazer isso. Ele espera que a sua noiva, que é o seu corpo na terra, faça isso. Ele espera que eu e você façamos isso. Nós somos chamados para servir. Eu poderia falar de outras formas de servir, mas deixa-me ir para esse ponto, porque em Romanos capítulo de número 12, como eu li, o apóstolo Paulo nos faz duas recomendações que para mim estão associadas à maneira de se servir a Deus, ou o cuidado para com o serviço na obra de Deus, que é: não sejais vagarosos no cuidado. Ou, em outras palavras, quando você for servir ao Senhor, não seja negligente, não seja descuidado, não pegue algo tão precioso que Deus colocou nas tuas mãos, e como naquela parábola dos 10 talentos, teve um que enterrou. Não faça isso. Não pegue algo tão precioso como um talento que é cerca de 13 quilos e 800 gramas. E o talento podia ser de ouro ou de prata. 13 quilos e 800 gramas de ouro é muito. É um grande valor. Então, quando se fala de um talento, está dizendo que o que Deus nos deu para que sirvamos a Ele, estejamos aptos para servi-lo, é de grande valor. E isso que é de grande valor, segundo a parábola dos talentos, tem que ser trabalhado com esmero, com empenho. Não, como disse o apóstolo Paulo, não sejais vagarosos no cuidado, não sejam negligentes no zelo, no que se propôs a fazer,
no que fora chamado a fazer, na obra do Senhor, no serviço ao Senhor. Portanto, se é cultuar, se é buscar ganhar vidas, se é ensinar, se é louvar, tocar, ensinar as crianças, trabalho no corpo, trabalho na igreja, o serviço cristão chamado, não faça de qualquer jeito, porque é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o contrário do relaxado é ser zeloso. Zelo é cuidado, é empenho, é fazer e fazer bem, é cuidar para que o que está sendo feito se faça da melhor forma. Eu costumo dizer aos meninos aqui do Ministério de Louvor, que nós devemos adorar o Senhor, servir ao Senhor com o melhor que nós temos. Nós devemos dar o melhor do melhor que nós temos. Se os nossos recursos não chegam no nível de recursos de outros ministérios, não importa. O que importa é fazer com que nós temos o melhor que nós podemos. Isso é fazer com zelo. Não sejam vagarosos, não sejam lentos, não sejam relaxados no zelo. Pelo contrário, sejam zelosos. Segundo, ele diz: sede fervorosos no espírito. Fervor no espírito. Ele está falando de algo que eu vejo como muito importante para aquele que entendeu que, como a igreja foi chamada a servir, se dispôs a servir. Porque ainda há e existirá, e até que Jesus venha, vai existir aqueles que vão ouvir, e vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro, vão ouvir, que foram chamados para a salvação, que estão aguardando o arrebatamento, estão aguardando o retorno de Cristo, mas não se deve aguardar de braços cruzados, mas aguardar servindo, mas não vai servir. Não vai se esforçar por ganhar vidas, não vai se esforçar por usar os seus talentos para aperfeiçoar o corpo, edificar o corpo de Cristo. Não vai se esforçar para dar a Deus um culto que Deus merece. Vão existir essas pessoas. Assim como na parábola dos talentos, houve aquele que enterrou, vai existir. Até que ele venha, vai existir. Mas eu estou pregando hoje para que você não seja um deles. Portanto, esse que ouve, que entende, irmão, tem que tomar uma decisão. Tem que se posicionar. Tem que decidir. Eu vou servir ao Senhor. E por que eu falo de uma decisão? Porque há muitos que ouvem, são até tocados, mas terminou o culto, volta para a mesma rotina. E aí aquele mesmo ciclo, trabalho, casa, quando dá, vai para o culto. E olhe, quando vem para o culto, olhe se vem para cultuar. Ouviu, foi até tocado, mas como não tomou uma decisão, não vai mudar a rotina. Vai ficar naquela mesma rotina. Mas enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando pessoas, e que já está refletindo, eu tenho que servir ao Senhor, eu fui chamado para servir, eu não sei o que, mas eu vou mudar a minha rotina, e eu vou tirar tempo para servir ao Senhor e servir com alegria. Fervor no Espírito é mais do que a prática, porque pode acontecer que com o tempo, aquele que estava trabalhando,
entre no automático. E no automático faz aquilo que está acostumado a fazer. Vem para os ensaios, canta, ensina, prega, varre, arruma, limpa, serviço. Mas no automático não se tem mais o prazer, é algo mecânico, é algo que se tornou um hábito rotineiro. Estou acostumado a fazer, faz parte da minha rotina. Desde quando aceitei Jesus, eu mudei a rotina, porque uma era a rotina do Josimar descrente, outra se tornou a rotina do Josimar salvo. Foi mudada, mas o tempo pode fazer com que o Josimar se transforme num robô, e Deus não quer um robô adorando Ele. Ele não quer um robô cultuando Ele. Ele não quer um robô testemunhando da palavra dEle. Ele não quer um robô servindo a Ele. Ele quer um adorador que o adore em espírito e em verdade. Ele quer alguém que, ao fazer a obra dEle, faça com alegria, com o coração inflamado. Quer seja varrendo, está varrendo, mas está cantando: eu estou servindo ao meu Senhor, aleluia. Eu estou preparando um lugar de culto ao meu Deus. Está no ensaio, o corpo pode até estar cansado, mas ele se coloca no ensaio, no altar, dizendo: eu vou adorar o meu Deus, eu vou levar o nome do meu Senhor à igreja para que seja cultuado. E isso arde, queima o coração. Existe um queimor, um ardor na alma. É isso que Deus espera daqueles que se colocam ao seu serviço, que não faça pela mesmice, pelo mecânico, pela rotina, mas faça de coração, sabendo o que está fazendo, para quem está fazendo, o que isso significa, e se alegrar nisso. Nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados a servir ao Senhor sem fervor. Você pode frequentar cultos e cultos, mas sem alegria para cultuar, sem sentir prazer no culto, mesmo sabendo o que o culto representa. Mas nesta noite o Senhor te convida a um renovo. Primeiro, para a disposição de servir. Segundo, servir com zelo. Terceiro, servir com a alma queimando, ardendo de amor. De amor. De amor. De alegria. Deixa eu dar um testemunho aqui breve para a gente orar. Eu, minha esposa, minhas filhas, principalmente a Ingrid, a diferença da Ingrid para a Carol, que é a do meio, é de 8 anos. Justamente o tempo que nós passamos na aldeota, tá? A Carol passou pouco tempo na aldeota, não foi? Um ano, porque você veio, a esposa veio com um barrigão, 8 meses, para assumirmos aqui o São Pedro. A nossa primeira viagem, quem está me ouvindo diga amém. Nossa primeira viagem para lazer foi aqui no São Pedro. Antes estivemos 8 anos à frente da igreja e mais um ano como auxiliar, né? Segunda pessoa do primeiro pastor, o Aprígio Felipe. Fora os nossos 2 anos que estivemos no início da nossa fé no Serve Luz. Eu aprendi, novo convertido, e a esposa também, que é servir ao Senhor, irmão. E servir o Senhor é alegria.
21 anos de idade. E assim, muito envolvido com a obra. E no grupo de evangelismo, GUH, Guerreiros da Última Hora, nós aprendemos a buscar vidas para Jesus. Através da pregação do evangelho, através de viagens missionárias. Não foi, irmão? Quando nós nos mudamos para lá, para nossa casa, no Barroso 2, fomos nos congregar na Aldeota, Campo do América. Estivemos auxiliando o pastor Felipe. Ele também era dos Guerreiros da Última Hora. E ele, ao assumir a igreja, o que é que ele fez? Pregação, ganhar vidas, fazer viagem missionária. Quando eu assumi, depois de um ano, o que tinha no meu coração? Ganhar vidas, fazer viagens missionárias. E nós fizemos algumas dezenas de viagens missionárias ao longo desses 8 anos. Abrimos a igreja do Janguru Sul. Irmão, Janguru Sul. Enfim, obra. Todos os dias tinha algum trabalho. Final de semana, escola bíblica, culto. A escola era tarde, então a gente almoçava, ia para a escola e ficava para o culto à noite. Todas as viagens que nós fizemos nesse tempo foram viagens missionárias, em busca de vidas. E a gente envolveu a igreja, passando a visão para o povo, servir ao Senhor. E está com poucos dias que nós meditamos sobre esse tempo. E juntos nós declaramos, porque foi um período da nossa juventude, dos 21 anos aos quase 30 e pouco. É isso mesmo, 32. Foi a nossa juventude, irmãos, na obra, servindo ao Senhor. E a Ingrid, desde o colo, ela participava disso, dessas missões, tanto de vir do Castelão para a Aldeota, como ir para essas viagens, dormir nas vigílias, porque para fazer viagem a gente fazia vigílias, enfim. E nós declaramos juntos que nós não nos arrependemos de momento nenhum. Nós não nos arrependemos de não ter feito viagens de lazer. Nós não nos arrependemos de todas as viagens serem viagens missionárias. Porque, queira ou não, os nossos irmãos da igreja da Aldeota, nós nos conhecemos servindo ao Senhor. Nós nos amamos no amor de Cristo, fazendo a obra de Deus. A nossa alegria não era contar de um jogo de futebol que a equipe A venceu da equipe B. A nossa alegria era contar da forma que Deus derramou do seu Espírito num avivamento, da forma que Deus curou a irmã que não conseguia andar, da forma que Deus salvou, sabe, a mãe do obreiro. Era assim, a gente se reunia e a gente se alegrava contando a forma como Deus nos visitava poderosamente, de como Deus usava as nossas vidas. Essa era a nossa alegria e nós nos confraternizávamos assim. Não me arrependo, não nos arrependemos de ter investido a nossa juventude no serviço ao Senhor. E agora, nessa idade mais madura, sabe o que é que eu desejo de Deus? É que Ele queime meu coração.
com aquele mesmo fogo que eu tinha quando era um menino magrelo de 21 anos, que quase todos os dias jejuava, porque desejava ser usado por Deus para ganhar vidas para Ele, porque tinha fome e sede de Deus. E o que me dava mais prazer não era nada desta vida, era a presença dEle, era estar no altar dEle, era estar sendo usado por Ele, era estar vendo a igreja sendo usado por Ele, era estar vendo a igreja sendo visitada pelo seu poder. Era isso, era esta a minha alegria, era ali que estava o meu prazer. Não estava em bens materiais, não estava em projetos desta terra, estava nas coisas que são do alto. Nisso estava a nossa maior alegria. E é isso que eu peço ao Senhor, que eu seja renovado, que o meu coração tenha de novo sede e fome, não de pão, não de água, mas pela palavra, pela presença, pela face do Senhor. Porque se eu tiver sede e fome pela presença do Senhor, eu vou buscá-lo. E Ele diz: quem me buscar, eu permitirei que me encontre, eu me deixarei encontrar. Você entende isso, irmão? Oh, irmão, a nossa real vida está escondida nele. Você pode ficar de pé? Irmão, o que você está vivendo aqui é só uma passagem. Você está me ouvindo? Diga amém. É só uma passagem, crente. Essa vida aqui, ela é passageira. Sabe como é que Deus nos identifica? Como peregrinos, como forasteiros. Deus nos vê como peregrinos e forasteiros. Se veja como peregrino e forasteiro. Quem é o peregrino? É quem está de passagem. Quem é o forasteiro? É aquele que está passando pela terra, mas pertence a outra. Nós estamos passando por aqui, mas nós pertencemos aos céus. Nós pertencemos aos céus. Nós pertencemos aos céus. A nossa vida está escondida nele. A nossa vida é eterna e está nele. Quando ele voltar, nós viveremos a vida que Ele tem para nós, e ela é eterna, ela é eterna. Enquanto Ele vem, sirva ao Senhor com zelo e com fervor na alma. Tenha o que apresentar ao Senhor quando Ele voltar e lhe perguntar: Joaci, cadê o talento que eu te dei? Rosângela, cadê o talento que eu te dei? Você pode fechar os teus olhos.